Um bom dia à igreja, aos irmãos. Nos reunimos hoje com alegria para podermos celebrar nossa Santa Ceia, né? Que, em virtude das situações, não havia como, mas hoje louvamos a Deus por estarmos aqui, né? Com os irmãos até visitantes. Aqui temos nosso irmão de Foz, Clóvis, a Marisa, a dona Aglair de fora, eu acho que nenhum mais, né? Sejam bem-vindos para o nosso culto, né? E também comunicar aos que estão no dia 25 vindouro, né? Será celebrado o culto do Natal. Seria quinta-feira, às 10 horas da manhã, às 10 às 11. Eu acho que de momento era só esse, né? Os nossos avisos, né? Que o Senhor nos abençoe o nosso pregador, né? E que seja um culto agradável ao nosso Deus. Amém? Amém. Então, irmãos, sejam todos bem-vindos para o culto em louvor e exaltação ao nome do nosso Deus, Senhor e Salvador. É bom estarmos reunidos, ainda que dessa forma, adotando esse critério de cuidado e às vezes alternando a presença dos irmãos, mas é bom estarmos aqui reunidos neste único propósito de prestar o nosso culto a Deus, e no culto a expressão da nossa gratidão, porque reconhecemos em Deus o nosso benfeitor, o Criador, o Redentor, o Deus Consolador, o único Deus, Senhor poderoso, que é digno do louvor e da adoração. Todos sejam assim bem-vindos, e hoje, como já foi mencionado pelo presbítero Elton, a Santa Ceia, que será também celebrada no final do culto para a nossa edificação espiritual. Servir ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Vamos louvar a Deus cantando neste último domingo do Advento o hino de número 17.
Vamos orar, irmãos. Eterno Deus, ó Pai bondoso, continuamos na Tua presença nesta mesma atitude de louvor, de adoração, porque Tu és o Deus cheio de bondade, Tu és o Deus cheio de amor para conosco. Louvamos-Te por esta oportunidade tão rica para prestarmos a Ti o nosso culto de adoração. É mesmo a expressão de uma comunhão mais íntima, uma comunhão verdadeira. Tu és o nosso Deus, o Criador, o Redentor, o Deus Consolador, o Deus que está sempre presente, cuja palavra é fiel em seu cumprimento. Louvamos-Te, ó Pai, pela preciosidade do conhecimento da Tua palavra. Por ela o Senhor nos chamou, o Senhor nos adotou como filhos, co-herdeiros em Cristo Jesus, de promessas tão profundas, ricas, que muitas vezes ignoramos, não prestamos atenção na Tua palavra, pelo que pedimos o perdão. Mas sabemos que o Senhor nos ama e tem bênçãos a cada dia, bênçãos reservadas para o Teu povo, bênçãos dispensadas através da oração, pela mediação de Cristo, Teu Filho unigênito. Assim é que nos colocamos em louvor, em adoração, em oração na Tua presença, suplicando, ó Pai, a Tua bênção, pedindo que venha fortalecer a nossa vida. Muitos são os desafios, as circunstâncias ao nosso redor neste mundo. Somos sempre surpreendidos por desafios com os quais não contávamos em nossa vida, mas o Senhor está sempre à frente, nos ajudando, nos conduzindo, nos abençoando, fortalecendo. Louvamos-Te, ó Pai, pela saúde, pela paz, pela segurança, a maneira como o Senhor nos conduz. De fato, nada merecemos das Tuas mãos, estas mãos que foram traspassadas pelos cravos na cruz do Calvário, mas são mãos generosas, mãos que dispensam cuidado, mãos que indicam o rumo certo. Louvamos-Te por este chamado, para vivermos em estreita comunhão com o Senhor. Pedimos, abençoe-nos neste momento, abençoando a Tua igreja neste culto dirigido a Ti. Tira dos nossos corações, ó Senhor, das nossas mentes, tudo aquilo que possa prejudicar a nossa inteira comunhão com o Senhor neste culto. Dá-nos um só pensar, e este movido em Tua palavra, voltado para a Tua glória, para que este culto redunde somente na glória do Senhor, para a Tua glória e para a nossa edificação espiritual. Assim fica conosco. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar do Inário, o hino 151. Vamos ler a palavra de Deus para a nossa edificação espiritual no Salmo 72.
Salmo 72, os 7 primeiros versículos deste salmo. É um salmo que fala sobre o rei justo e o seu reinado eterno. Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Julgue ele com justiça o teu povo e os teus aflitos com equidade. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas a trarão com justiça. Julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague ao opressor. Ele permanecerá enquanto existir o sol e enquanto durar a lua, através das gerações. Seja ele como chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Floresça em seus dias o justo e haja abundância de paz, até que cesse de haver lua. Meus irmãos, o livro dos Salmos é um livro que está repleto sobre a vinda do Filho de Deus, Cristo, o Messias, Cristo Jesus. É entre os salmos, o Salmo 72, no seu número aqui, um salmo também messiânico. Este salmo fala, por ser messiânico, da vinda do Messias. Quem escreveu este salmo não foi Davi, o rei Davi. Foi o rei Salomão, filho de Davi, um dos mais importantes reis de Israel. No livro de Reis, nós lemos que Salomão, bem no início do seu reinado, ele fez uma oração a Deus. Ora, qualquer cristão zeloso, leitor da Bíblia, já leu esta oração de Salomão. Nós conhecemos, porque está entre os textos chaves do Antigo Testamento. Então Salomão orou assim no início do seu reinado: dá, pois, ao teu servo coração compreensível para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Salomão entendeu muito bem a perspectiva messiânica do reinado e como fazia parte da linhagem da vinda daquele que de fato seria o rei de todas as nações, sendo ele instalado como rei. Procurando, entendia assim Salomão, fazer o melhor possível. Mesmo assim, ele entendia que o seu reinado ficaria cheio de falhas. Então, escreveu o Salmo. E neste Salmo, ele não somente está pedindo a bênção de Deus para o seu governo, o seu reinado, mas ele começa a revelar a visão de um reino muito mais, um reino elevado, um reino bem maior, incomparavelmente maior que o seu reinado, onde ele mesmo
passa a descrever o rei e o reinado, porque neste reino, na visão de Salomão, o rei é justo e o reino é eterno, o rei é vitorioso. Algum momento na leitura do Salmo 72, parece que Salomão está falando a respeito dele mesmo. Ao mesmo tempo, percebemos, não, ele não está falando dele, ele está falando de um outro rei. E vai assim misturando neste salmo. É que Salomão, no seu próprio reinado, vai ilustrando o reino em que ele revela a visão de ter tido de Deus sobre o reino que seria maior e seguiria na linhagem de Davi, que reinou. Um reino aguardado, o reino de Deus. É por isso que os discípulos começaram a fazer pedidos para Jesus, entendendo que Jesus era o Messias e que ele veio estabelecer o reino. Ah, mas se puder, eu quero ficar à tua direita, o meu irmão à esquerda, vamos ser os primeiros colocados neste reino, pensando que o reino seria para destruir o Império Romano e então os judeus iam reinar. Eles entendiam assim, um reino maior que o reino de Davi nesse sentido, mas a perspectiva vai quebrando os horizontes, chegando além da compreensão humana. É um reino eterno e que não tem fim. De maneira que o Salmo revela a promessa de Deus, que enviaria o Messias para reinar e reinar para sempre. Ainda, irmãos, é advento. Podemos olhar para Cristo. Estamos entrando na semana do Natal. Nós não podemos, como cristãos, tornar o Natal de Cristo tão vulgar, como faz o mundo que está no maligno. Nós não podemos fazer isto. Não podemos seguir a ideia do mundo com respeito ao Natal de Cristo, porque a vinda do Messias inclui um plano eterno de Deus, salvífico, para o seu povo, os redimidos do Senhor. Então nós precisamos olhar para o Natal de Cristo com mais inteligência, uma inteligência bíblica, uma inteligência dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Do contrário, o que reserva o Natal para nós não será melhor do que o que reserva para o incrédulo. Vamos olhar para o Natal como o nascimento de Cristo que veio, e ele veio estabelecer o seu reino. E este reino é reino de justiça. É disso que trata Salomão. No verso 1 e 2, concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça. Ele diz assim, ao filho do rei, julgue ele com justiça o teu povo e os teus aflitos, diz ele, com equidade, mas julgue com justiça. Torne assim o meu reino, Salomão, o rei, um reflexo do que é o reino eterno de Cristo Jesus, do que é o seu reinado. Este reino é o reino de justiça. Já na abertura do Salmo, o que está dominando é justiça. Porque, meus irmãos, a justiça na palavra de Deus é a primeira virtude no governo compatível à vontade de Deus.
a primeira virtude no governo que agrada a Deus é justiça. Justiça vem antes da paz. Salomão trata da paz. Nós não vamos falar sobre a paz agora, mas ele fala da justiça. Depois ele segue falando sobre a paz neste reino. E depois ele fala sobre a compaixão, mas a justiça vem antes da paz. E vem até mesmo antes da compaixão, porque só lá no versículo 12, ele trata da compaixão quando diz, porque ele acode ao necessitado que clama, e também ao aflito e ao desvalido. Ele está falando da misericórdia do rei justo. Mas não há misericórdia sem justiça, não há paz sem justiça. Tudo começa no governo com justiça. De maneira que Salomão revela que o reino de Cristo é justo, e sendo assim, inclui todos os aspectos da vida. Esta é a maravilha do reino que Cristo veio estabelecer, porque Ele reina, ocupando o trono dos nossos corações, conhecendo todas as nossas angústias, as nossas aflições, e sempre cumprindo em nosso viver neste mundo as suas promessas. Às vezes não entendemos, nos parece por vezes até um contrassenso, à medida que vamos vivendo e nos ocupando com experiências desagradáveis por vezes neste mundo. Mas quando nós voltamos os nossos olhos para o Rei e descobrimos que quem reina é justo, Ele reina sabendo de todas as coisas, o mínimo do nosso viver, Ele sabe, e Ele continua governando, e por vezes vamos descobrir a sua justiça, muito tempo depois das suas decisões sobre a nossa vida. Então Cristo viria. Aqui Salomão coloca assim, como o rei, mas o rei justo. E não é uma justiça qualquer, não é uma justiça tendenciosa, não é uma justiça maculada, não. Ele diz, o rei é justo. Cristo viria, então, e estabeleceria o seu reino. Este reino teria como principal característica a justiça. Este reino será ainda, irmãos, de acordo com as páginas sagradas, será ainda estabelecido de forma definitiva quando Jesus regressar. Mas este reino já foi estabelecido de forma provisória. Sim, é por isso que nós podemos dizer o Natal não é um acontecimento aleatório na história. O Natal não é objeto de especulações para o ser humano, como tem sido e como podemos ver a cada ocasião da celebração do nascimento de Cristo Jesus. Tudo aparece, menos Cristo. Mas Deus preparou o cenário para o Natal de Cristo. E para isto providenciou logo um lar, uma casa para o seu filho que viria na manjedoura, dando como mãe Maria, conhecemos a história, e José como o pai adotivo. Agora observem bem, irmãos,
José é o pai adotivo, mas José é o pai escolhido por Deus para cuidar de Cristo. Então não é por acaso, visto que José era um homem notado no seu caráter. Ele era até chamado de justo, sendo justo e não querendo infamar. Não é assim que a Bíblia diz? José era chamado assim, justo. Era chamado de justo para identificar a sua retidão, identificar o seu caráter, provar a sua conduta. E é claro que José educaria Jesus à luz do seu próprio caráter, da sua própria convicção da vida em Deus. Sendo justo, podia então cuidar daquele que é o justo, singularmente, Cristo Jesus. Um dos sinais característicos de Jesus como Messias, meus irmãos, é justiça, é retidão. Podemos até ver na forma como a Bíblia, mencionando Jesus, tanto no Antigo Testamento, na perspectiva messiânica do Antigo Testamento, de Gênesis, e também entrando no Novo Testamento até o Apocalipse. Em toda a Bíblia, quando se refere a Jesus, ele é apresentado em sua retidão. Os profetas que muito falaram sobre a vinda do Messias Salvador, está entre eles Jeremias. Nós falamos muito sobre Isaías, mas Jeremias também, até Moisés falou sobre Jesus na lei. Jeremias muito pregou sobre Jesus, e mesmo vivendo num contexto de infidelidade, de falsidade, tendo que pregar para um povo que estava mergulhado na infidelidade a Deus, ele passou a mostrar que a esperança deveria permanecer em Cristo, porque Cristo haveria de trazer de volta a justiça. Então, em suas pregações ele disse: naqueles dias, jogando luz sobre a manjedoura, naqueles dias e naquela época, farei brotar um renovo justo da linhagem de Davi. Ele fará o que é justo e certo na terra. Naqueles dias, disse Jeremias, Judá será salva e Jerusalém viverá em segurança, e este é o nome pelo qual Jerusalém será chamada: o Senhor é a nossa justiça. Jerusalém será chamada assim. O Senhor é a nossa justiça. O profeta Zacarias, quantas vezes o citamos, relatando Jesus na ocasião da Páscoa, na entrada triunfal, os salmos que homenageavam e eram cantados somente aos reis e foram cantados a Jesus, para Jesus, na entrada triunfal em Jerusalém. Mas Zacarias diz: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí vem o teu rei justo e salvador, justo e salvador. Passando para o Novo Testamento, nós podemos ver o apóstolo Pedro quando curou aquele coxo na entrada do templo, ali na porta chamada Formosa. No templo, eram as 15 horas, a hora da oração, para lá estavam indo os discípulos depois da ascensão de Cristo,
para a pregação da palavra de Deus. Depois do milagre da cura daquele coxo ali na entrada da porta, o apóstolo Pedro assume a palavra e começa a fazer a sua pregação. E na sua pregação, defendendo Cristo Salvador, ele disse: negaste o santo e o justo. Jesus é chamado assim pelos apóstolos, o justo. Agora, até mesmo a mulher de Pilatos, enquanto Pilatos julgava Jesus, ela teve um sonho e mandou um recado para Pilatos: não te envolvas com este justo. Ela mandou falar isto a Pilatos. Então, irmãos, Salomão, ele escreve este salmo e inicia, como fizemos a leitura nos 7 primeiros versículos, apontando para o reino eterno de Cristo Jesus, este reino que ele veio estabelecer. Nós vivemos neste mundo, mas por que do Natal? Nós vivemos em Cristo neste mundo, mas nós vivemos em Cristo. Nós estamos neste mundo e isto é ser igreja, é ser cristão, mesmo vivendo neste mundo, precisando ir ao mercado, fazer compras, precisando ir à empresa, trabalhar, precisando viajar, precisando descansar, vivendo neste mundo, nós vivemos em Cristo, para Cristo, porque é dessa forma que ele veio e estabeleceu o seu reino, mas jamais podemos esquecer que este reino é o reino de justiça. É por isso que primeiro somos justificados pela fé, para sermos introduzidos em Cristo, neste reino. Então, Natal para o cristão é uma celebração que simplesmente move no arquivo da nossa memória a lembrança da riqueza de pertencer a Cristo Jesus. Vamos iniciando assim a semana do Natal de Cristo, mas vamos fazer com a precisão maior, irmãos, na compreensão de quem de fato é Jesus, o Filho de Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém. Nós vamos agora, irmãos, passar a celebração do sacramento da ceia do Senhor. Há muito nós estamos esperando este momento, desde o início do ano. Só em fevereiro nós celebramos o sacramento, quando costumeiramente fazemos a cada 2 meses, né? E passamos o ano em razão dessa pandemia, e muitos irmãos ficaram na expectativa, mas não vamos realizar a ceia, e porque o conselho achou por bem não realizar na forma que muitas outras igrejas estavam realizando, porque a nossa compreensão do sacramento vai além do comer o pão e beber do cálice. É uma comunhão, é uma reunião do povo de Deus com o próprio Deus. Nós vamos celebrar assim a ceia do Senhor, iniciar esta celebração cantando do inário o hino 244. Lord.
Na leitura da palavra de Deus, conforme o evangelista Lucas, capítulo 22, versos 14 a 20, temos aqui a instrução da celebração da ceia, quando foi instituída por Cristo Jesus. Para nossa recordação, Lucas registra: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpre no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Meus irmãos, aqueles que não demonstram arrependimento dos seus pecados, nós aconselhamos a não participar deste sacramento da ceia do Senhor, para não ser mais agravado o juízo de Deus, em razão do não reconhecimento dos pecados. O Senhor Jesus instituiu este sacramento e fez visando o bem da sua igreja, o bem do seu povo, de maneira que aqueles que demonstram arrependimento, aqueles que desejam vida santificada, devem participar deste sacramento, comendo do pão, bebendo do cálice. Ele, o Senhor Jesus, quer a nossa participação, comendo do pão. E também ele disse: bebei dele todos, bebendo do cálice. Porque o pão é o símbolo do corpo ferido de Cristo na cruz do Calvário. E o cálice, o símbolo do seu sangue ali vertido para a nossa salvação. De maneira que esta mesa não é da Igreja Evangélica Reformada ou de qualquer outra denominação cristã. Esta mesa é a mesa do Senhor Jesus. E convidamos todos os membros da Igreja, membros que estão em plena comunhão com a Igreja, membros que estão em plena comunhão com Deus, a participarem do sacramento. Convidamos membros de outras igrejas evangélicas, igrejas que confiam tão somente no sacrifício de Jesus, como sendo único e suficiente para a nossa salvação, e que estejam em plena comunhão com a igreja, com Deus. São bem-vindos a participar conosco do sacramento da ceia. O Senhor Jesus, antes da distribuição dos elementos, naquela Páscoa, ele fez uma oração de agradecimento, pedindo a bênção de Deus. Vamos orar. Bondoso Deus, ó Pai celestial,
neste momento tão festivo, pois que é uma festa solene na tua presença, visto que nos achamos ao redor da mesa do Senhor para comer do pão e beber do cálice, em obediência à tua palavra. Fazemos com alegria, mas antes, ó Senhor, queremos reconhecer que pecamos, somos pecadores e muitas vezes apagamos ou entristecemos o teu Espírito com nossa desobediência à tua palavra. E pedimos, ó Senhor, o teu perdão. Ajuda-nos, ó Pai, para que possamos, de fato, participar deste sacramento de modo consciente, dirigidos pelo teu poder, iluminados pelo teu Espírito Santo, para que depois, retornando para as nossas casas, podemos fazer felizes, satisfeitos pelo encontro com o Senhor na manhã deste dia, e saber que o Senhor mesmo é quem ministra os sacramentos, somos apenas instrumento nas tuas mãos. Assim edifica a tua igreja. Estejas, ó Senhor, consagrando os elementos que serão usados agora como símbolos do corpo e do sangue do Senhor, para o nosso fortalecimento. Assim nós oramos agradecidos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu convido os presbíteros para que venham à frente. Os presbíteros vão pegar os elementos, tanto do pão quanto da ceia, e entregar para os irmãos. E à medida que o presbítero vai aproximando, eu vou pedir para o que vai participar da ceia, eu vou pedir para que fique em pé, para facilitar a identificação por parte do presbítero. O Senhor Jesus, na noite em que ele foi entregue, ele tomou o pão, partiu e distribuiu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo ferido por vós. Fazei isto em memória de mim. Vamos fazer assim, irmãos.
Senhor Jesus também, na noite em que foi entregue, ele tomou o cálice e distribuiu aos seus discípulos, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Fazei isto em memória de mim, todas as vezes que o bebereis. Vamos fazer isso. Nós vamos cantar 3 estrofes do hino 397.
Vamos dar oportunidade para o recolhimento das ofertas e a consagração, assim, das ofertas a Deus neste momento. Irmãos, nós temos orado por vários irmãos que nós relacionamos, são de famílias, membros de famílias, familiares que pertencem a esta igreja, pessoas pelas quais os familiares têm pedido as orações e nós temos colocado seus nomes nos nossos grupos de oração aqui na igreja. E a nossa irmã Marisa é uma delas, né? A esposa do Clóvis, que está aqui também, o casal. Ela é irmã da Rosane, né? Para quem não conhece a Marisa, mas acho que já é conhecida de todos aqui. E nós estamos alegres, porque ela vem lutando tanto, né, nas suas enfermidades, e Deus respondendo com a vida, sempre dando vitórias e vitórias. E até parece que a enfermidade tornou-se para Marisa e para aqueles que estão associados a ela nesta luta, a oportunidade de uma aproximação de Deus em oração e a oportunidade de crescer na intercessão, crescer na experiência de que de fato Deus responde à oração do seu povo, como diz o salmista. Ele responde à oração. E assim, Ele vai nos sustentando dia a dia, de maneira que a presença da Marisa aqui conosco é mais do que uma visita. É uma evidência do amor de Deus, do cuidado de Deus, da proteção e a maneira como Deus cuida do seu povo. Nós vamos encerrar o culto e eu quero agradecer a Deus, na minha oração também, pela vida da Marisa, como Deus está sustentando a sua vida, seja esta uma vinda aqui no meio de tantas outras no futuro, conforme a graça de Deus. Vamos ficar em pé, orar e encerrar com a impetração da bênção. Pai Celestial, na Tua presença, nós nos colocamos no final deste culto em oração. Fazemos assim com os nossos corações agradecidos, porque é o último domingo do Advento. Estamos agora nos preparando para a celebração do Natal de Cristo, a vinda do Teu Filho ao mundo, o Verbo que se fez carne, para ser o nosso Salvador, pagando a nossa dívida, pagando, ó Deus, o preço da nossa culpa, os nossos pecados, fazendo a provisão para os nossos pecados também, com o seu perdão ali na cruz do Calvário. Rendamos-te graças, porque a Tua palavra, que é tão profunda, é séria, mas é simples, e podemos compreendê-la para servir-te em Teu reino eterno. Louvamos-te, ó Pai, porque Tu és o Rei, que governa com justiça, com paz, compaixão e misericórdia. E como nós nos refugiamos, ó Deus, na Tua justiça, na Tua paz,
e também na tua compaixão, porque muitas são as aflições deste mundo, um mundo em queda, um mundo conturbado, mas o Senhor está conosco, nos socorrendo dia a dia. De uma maneira especial, queremos dar-te graças pelo socorro que o Senhor tem dado à tua filha Marissa. Que bom tê-la conosco juntamente com o seu esposo Clóvis. Que bom saber que o Senhor continua cuidando dela. Que bom saber que ela pode se refugiar na tua graça, na tua misericórdia e compaixão, no teu zelo, no teu poder, dando vida em meio às lutas. Louvamos-te, ó Pai, por este cuidado e pedimos que continues graciosamente abençoando a tua serva, fortalecendo, ó Deus, a saúde dela, para que, ó Deus, ela possa continuar escrevendo uma história de vida, mas uma história de vitória em Cristo Jesus. Que ela possa, ó Deus, estar sempre descansando nas tuas promessas, no teu amor, na tua presença. Assim seja, ó Deus, e esteja com todos que lidam com a enfermidade, com as lutas, que têm lutas com estes desafios. Sê conosco, nos ajudando, para que possamos ajudar uns aos outros. Assim, ó Pai, atenda às nossas súplicas, receba a nossa gratidão e prepara-nos a cada dia para o Natal de Cristo, para que possamos celebrar, entendendo que é o nascimento do Rei, o Rei justo, eterno, o Rei vitorioso, o nosso Deus, Senhor e Salvador. E agora, meus irmãos, paz seja com todos, e o amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos que amam sinceramente o nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.